Durante o jantar, meu filho zombou. Como é não servir mais para nada? Me levantei e respondi. E como é saber que eu não vou mais pagar suas contas? A mesa inteira congelou em silêncio. E isso foi só o começo. Vocês sabem qual é o som de uma família se despedaçando? Não é um grito. É o tilintar dos talheres parando de bater na porcelana. Foi esse o som que ecoou na minha casa naquela quinta-feira de outubro, às 8h23 da noite. Sei o horário exato porque olhei para o velho relógio de madeira do meu sogro, o mesmo que marcava as horas de cada aniversário, cada perda, cada silêncio. Meu nome é Celeste, tenho 67 anos, 3 filhos adultos, 5 netos e até aquela noite achava que tinha uma família. Descobri que tinha apenas parasitas bem vestidos. Se você está ouvindo isso, talvez reconheça alguns sinais na sua própria mesa. O filho que só aparece quando precisa, a nora que te olha como um peso, os netos que vivem com o rosto colado nas telas. Eu ignorei esses sinais por 23 anos e paguei o preço. Mas foi naquela mesa sobre a toalha de renda que eu mesma bordei que as máscaras caíram. Preparei bacalhau a Gomes de Sá, receita da minha avó portuguesa. A casa inteira cheirava a azeite e batata dourada desde as 5 da tarde. Rodrigo, meu filho do meio, sempre dizia que era o prato preferido dele. Hoje, aos 42, tem diploma de engenheiro, mas vive de gastar o dinheiro dos outros. Marina, minha nora, entrou sem bater. Perdeu a chave há 3 anos e fez cópia por conta própria. Atrás dela, os gêmeos, Theo e Luna, 16, chegaram de olhos grudados nos iPhones, aqueles que eu comprei. Boa noite, Vó Celeste, murmurou Luna. Theo nem isso. Servi o jantar com meu jogo de porcelana de lua de mel. Otávio, meu marido, se foi há 7 anos, infarto fulminante no carnaval. Desde então, nossas quintas-feiras eram um ritual, ou melhor, uma obrigação. Rodrigo dizia que vinha fazer companhia. Hoje sei que vinha fazer cálculos. Enquanto comiam, Marina digitava no celular, talvez avaliando quanto valia cada peça da sala. Rodrigo mastigava devagar, com aquele ar ensaiado de quem está prestes a discursar. Conheço meu filho. Carreguei no ventre, amamentei, curei febres. Eu sempre percebo quando ele prepara um golpe. Mãe, começou, limpando os lábios com o guardanapo de linho. Marina e eu andamos conversando. Meu estômago se contraiu. Sempre que vinha essa frase, vinha também uma cobrança. A senhora não acha que está ficando pesado manter tudo isso? Ele fez um gesto largo, abarcando a casa inteira. É a casa onde vocês cresceram, respondi. Marina soltou uma risada fina, cortante. Mas Dona Celeste, subir escada com essa idade? E se cair? Nunca caí em 35 anos morando aqui. Rodrigo inclinou-se, o predador pronto para atacar. Mãe, vamos ser francos, a senhora vive da pensão do pai e... dos meus investimentos, cortei. Da minha aposentadoria e dos 3 apartamentos que alugo na Barra. O silêncio caiu pesado. Justamente, ele insistiu. É muita responsabilidade para uma mulher da sua idade. E então ele disse o que quebrou o que restava. Como é, mãe? Não servir mais para nada? Ficar aqui sozinha, vendo TV, esperando visita? Deve ser vazio. O garfo escorregou da minha mão. O som do metal na porcelana cortou o ar. Luna levantou os olhos. Até Theo despertou. Como é que é? Minha voz quase não saiu. Rodrigo sorriu. Aquele sorriso que aprendeu comigo, mas agora usava contra mim. Não leve a mal, mãe. Só queremos o seu bem. Podia vender a casa, comprar algo menor, viajar. E vocês ficariam com a casa. Theo riu nervoso. Luna mordeu o lábio. Não é isso, Marina tentou. Só estamos preocupados. Uma senhora sozinha. Que paga as contas de vocês há 2 décadas. Completei, levantando devagar. A cadeira arrastou no assoalho de madeira. Fui até a cabeceira da mesa, o lugar de Otávio. O quadro do navio antigo na parede parecia me observar,
como se o próprio passado quisesse assistir ao que viria. Quer saber como é não servir para nada, Rodrigo? Minha voz era calma, calma de mar antes da tormenta. É acordar cedo para preparar o café de vocês, lavar as roupas que esquecem aqui, pagar o clube, o carro, o cartão, financiamentos, mensalidades, planos de saúde. Cada fatura é um lembrete de que virei o banco da família. O rosto dele ficou vermelho. Marina muda. Quer saber como é saber que eu não vou mais pagar suas contas? Luna deixou o celular cair. A partir de amanhã, vocês vão descobrir. Celeste, você não pode... Tentou Marina. Não posso? Ri sem humor. Assista e aprenda. Rodrigo tentou reagir, mas a voz falhou. Conversamos por 23 anos, filho. Agora acabou. E foi assim que começou o fim. Aquele jantar não destruiu só uma família. Revelou quem realmente estava sentado à mesa. Se você sente que dá mais do que recebe, que só te procuram quando precisam, fique. Essa história está só começando. E a justiça, a justiça, vem para quem tem coragem de levantar da mesa. A casa ficou em silêncio por 3 dias. Não aquele silêncio doce de quando Otávio lia o jornal na varanda enquanto eu bordava. Era um silêncio tenso, espesso, como se as paredes estivessem prendendo o ar. Eu sabia que Rodrigo estava tramando algo. Conheço meu filho. Quando criança, fazia a mesma cara quando quebrava algo e fingia inocência. No sábado, enquanto regava minhas orquídeas na varanda, 47 vasos, cada um com nome de santa, recebi uma ligação de Beatriz, minha filha mais velha. Mora em Curitiba há 15 anos, casada com um cardiologista que fala difícil e sente pouco. Mãe, o que você fez? A voz dela já veio afiada. Bom dia para você também, filha. Rodrigo me ligou de madrugada. Disse que você surtou, que está senil, que precisa de ajuda médica. Sequei as mãos no avental florido. Senil? Engraçado. Vindo de quem não consegue segurar um emprego. Mãe, Beatriz suspirou. Ele disse que você cortou toda a ajuda financeira, que ameaçou colocar eles para fora de casa. Eles não moram aqui, Beatriz. Tem uma cobertura em Alphaville. Financiada, né? À vista. 1.300.000. Pago por mim. Silêncio. O tipo de silêncio que denuncia vergonha. Você não sabia, né? Ele me disse que conseguiu um financiamento. Rodrigo não consegue crédito nem para comprar uma bicicleta, filha. O nome dele está sujo desde 2018. Foi aí que percebi. Não tinha criado um filho ingrato, e sim um sistema inteiro de parasitas. Cada um fingindo não ver o óbvio para continuar mamando da mesma fonte. Desliguei e voltei às orquídeas. A Cattleya branca estava florescendo. Sempre floresce quando a vida muda de rumo. Mas foi na segunda-feira que o espelho realmente trincou. Eu estava no mercado Zona Sul, escolhendo mangas Palmer, as únicas dignas do meu doce, quando ouvi a voz de Sônia, minha vizinha de 2 décadas. Celeste, preciso te contar uma coisa. Os olhos dela brilhavam com aquela mistura de cuidado e fofoca. Semana passada vi Marina entrando na sua casa. Você não estava. E daí? Ela saiu 40 minutos depois, carregando uma caixa. O chão pareceu sumir sob meus pés. Deixei o carrinho ali mesmo e dirigi para casa em silêncio, o volante tremendo nas mãos. Subi direto para o quarto. O cofre estava no lugar. Mas quando abri, as escrituras ainda estavam lá. Os contratos de aluguel sumiram. Os extratos bancários também. E pior, a procuração em branco que eu tinha assinado antes da cirurgia. Aquela que Rodrigo disse ser só por precaução. Sentei na beirada da cama. O quarto girava. Não era raiva, era a lucidez cortante de quem finalmente entende o golpe. Liguei para o Dr. Arnaldo, meu advogado desde 1992. O escritório dele ficava num casarão antigo da Rua do Ouvidor, cheiro de café e papel velho. Sempre foi um lugar que me acalmava. Mas, naquele dia, cada clique do relógio soava como uma contagem regressiva. Celeste,
disse ele, ajustando os óculos. Essa procuração é uma bomba relógio. Quanta pólvora tem? Com ela, seu filho pode mover dinheiro, assinar contratos, administrar tudo em seu nome. E ele tem feito isso? Arnaldo digitou algo, franziu a testa. Há transferências recentes, 100, 180 mil. Reconhece alguma? Nenhuma. Ele me olhou do jeito que médico olha quando não quer dar o diagnóstico. Seu filho está mexendo nas suas contas há pelo menos 18 meses. Quanto? Por alto, mais de 800 mil. 800 mil. Cada centavo que saía dali era uma noite virada na farmácia, um plantão de domingo, um pedaço do meu corpo que trabalhou demais. Quando voltei para casa, havia um bilhete preso na porta. Mãe, não tome decisões precipitadas. Precisamos conversar. Rodrigo, precipitadas? Eu tinha sido roubada por quase 2 anos. E ele ainda achava que o problema era meu impulso. Mas o destino ainda guardava uma cena mais amarga. Às 11 da noite, o telefone tocou. Era Theo, meu neto. Vó, posso dormir aí? Pai e mãe estão brigando. Chegou 20 minutos depois, de mochila e olhos inchados. Fiz chocolate quente com canela em pau, como quando ele era pequeno. Sentamos à mesa e a verdade começou a pingar. Vó, por que você paga a terapia do pai? Terapia? É. Ele disse que tem depressão desde que o vô morreu, que você paga o Dr. Francisco. Rodrigo não tinha depressão, tinha ganância. Theo, seu pai não trabalha no escritório há 3 anos. O menino deixou a xícara cair. O chocolate escorreu pelas flores bordadas da toalha. Nem limpei. Algumas manchas valem como provas. Pouco depois, a campainha tocou. Luna, minha neta, também chegou. Mãe mandou eu vir pegar o Theo. Sua mãe não manda nada na minha casa. Ela hesitou. E por um instante, vi algo diferente em seus olhos. Alívio. Vó, posso te mostrar uma coisa? Abriu o celular. Uma conversa com uma tal de Patrícia. Marina. A velha tá ficando esperta. Preciso agir rápido. Patrícia. Já falou com o psiquiatra? Marina. Marcado para quinta. Se conseguir o laudo de demência, resolvemos tudo. Li 3 vezes. Minha nora planejava me interditar. Por que me mostrou isso, Luna? Porque a senhora sempre foi boa com a gente. E... hesitou. Porque sei que eles pegaram meu cofrinho. 3 mil. Disseram que era investimento para o meu futuro. Olhei para aqueles 2. As únicas sementes que ainda não apodreceram. E entendi. As rachaduras do espelho não mostravam só a podridão. Mostravam também onde a luz ainda entrava. Vocês vão dormir aqui hoje. Amanhã, vovó começa a consertar tudo. Mas eu não imaginava o tamanho do buraco. Nem que Rodrigo ainda guardava um trunfo que ele acreditava ser imbatível. Acordei na terça-feira com uma determinação que não sentia desde a época em que eu tocava 3 farmácias ao mesmo tempo. Os gêmeos dormiam. Luna no quarto de hóspedes, Theo no sofá. Fiz pão de queijo, do jeito da minha sogra, e café coado no pano. O cheiro tomou a casa como um aviso. Subi ao sótão. 7 anos sem mexer nas coisas do Otávio. Caixas empilhadas, pó que vira memória. Cada objeto ali era um pedaço da nossa vida. A Olivete, onde ele datilografava, os óculos, o paletó azul marinho do casamento da Beatriz. Na terceira caixa, achei uma pasta preta, sanfonada, escondida entre projetos de pontes. Um envelope pardo com meu nome, escrito na letra trêmula dele. Já doente, mas guardando segredos. Celeste, meu amor, se está lendo isso, é porque parti antes de ter coragem de contar. As pernas fraquejaram. Sentei ali mesmo, no chão empoeirado. A carta era 3 páginas e cada frase me derrubava. Otávio contou. Perdeu quase tudo em 2014. Investimento mal feito, sócio pilantra, obra embargada. 2,8 milhões. Ele nunca contou. Fingiu tranquilidade até não poder mais. Talvez por isso o infarto. E havia o golpe final.
escrito numa letra que eu ainda reconhecia. A Casa Celeste não está no seu nome. Tive que colocá-la como garantia. Está em nome da empresa. E essa empresa, tecnicamente, pertence ao Rodrigo desde 15 de março de 2015. Foi a única forma de proteger algum patrimônio. Perdoe-me. A casa onde plantei árvores, onde enterrei nossos cães, onde cresceu cada filho, não era minha. Era de uma letra no registro, Construtora Peixoto em Filhos Latada, com Rodrigo como representante. Desci as escadas como um zumbi. Luna comia pão de queijo na cozinha. Vó, tá tudo bem? Perguntou ela. Como explicar que o chão da sua vida sumiu? Fui ao cartório do 7º ofício. Seu Maurício franziu a testa enquanto digitava. Rua das Acácias, 347, Gávea. Está aqui, em nome da construtora. Representante legal, Rodrigo Peixoto Mendes. Desde 15/03/2015. 10 anos. 10 anos morando numa casa que juridicamente não era minha. Tem movimentação, continuou Maurício, o olhar curioso. Promessa de compra e venda, 2 meses atrás. MRK Empreendimentos. Valor, 4,2 milhões. Sinal, 420 mil. Minha casa com sinal pago. A venda já andava. Saí do cartório atordoada e sentei num banco na Praça 15, olhando pombos comer migalhas como se nada visse. O celular tocou. Arnaldo. Celeste, vem ao escritório. Ele estava com pilhas de papel quando cheguei. Rodrigo não só usou sua procuração. Abriu uma empresa no seu nome. C. Mendes Investimentos. Você, sócia majoritária com 99%. Ele, 1%. A revelação foi como um soco. E tem mais. Arnaldo não sorria. Dívida com um agiota. 1,3 milhão. Juros escorchantes. Se não pagarem, vão atrás dos seus bens. Era um esquema pensado para me deixar sem nada, a procuração como chave, empresas fantasma como armadilha, empréstimos no meu CPF como corda. Dá para reverter? Perguntei. A procuração revogamos, disse ele. As dívidas exigem auditoria e prova de má-fé. Vai ser guerra. Assinei tudo. Revogação, notificação, auditoria. A mão tremia, mas a cabeça clareou. Voltei para casa e encontrei Rodrigo na sala, sozinho, uísque na mão. Do meu uísque. Onde estão as crianças? Perguntei fria. Mandei-as para casa, disse ele, sem levantar o copo. Precisamos conversar, mãe. Sobre vender minha casa? Perguntei direto. O copo parou. Descobri tudo, disse. A empresa no seu nome, o agiota, os 800 mil que você perdeu. Ele sorriu com aquela impunidade de quem acha que família é cinturão de proteção. Não é roubo quando é família. Falou como se fosse lei. Riam do que lhes convinha. Família avisa, família não trama para interditar a mãe. Respondi. Rodrigo tentou o velho argumento. Eu estaria ficando velha, precisaria de ajuda. Levantei-me com a voz dura. Eu criei 3 filhos, toquei farmácias, fiz pós aos 40 e poucos. E você? O que fez além de mamar na minha renda até os 42? Ele retrucou. Essa casa é minha. O pai deixou para mim. Mostrei a carta do Otávio. Vi seus olhos lendo, entendendo e a mentira desmoronando. Então não tem herança nenhuma? Murmurou ele atônito. No fim, sempre foi sobre dinheiro. A única herança que vocês tiveram foi meu amor. Vocês cuspiram nele. Disse devagar. Rodrigo amassou a carta e soprou. Mesmo assim, a casa é da empresa. Você tem 30 dias para sair. Deixou a porta aberta e saiu. O vento entrou, frio, balançando as cortinas que eu tanto escolhi. Fiquei no meio da sala, entre o tapete persa e os porta-retratos com sorrisos que agora pareciam estrangeiros. Mas havia algo que ele não viu. Algo que Otávio deixara e que não era dinheiro. Conhecimento. Nos arquivos do sótão, em papéis, planilhas e um pendrive escondido, coisas que ele nunca pensou que eu encontraria, estava o mapa do jogo.
E eu ia usar cada grama daquele conhecimento para virar a mesa. Não dormi naquela noite. Enquanto o relógio marcava as horas com o mesmo som de sempre, eu revia cada documento, cada linha, cada assinatura. Mas não os papéis que Rodrigo já conhecia. Esses ele já havia mexido. Eram os outros, guardados no cofre do forro do banheiro de serviço, que instalei há 15 anos, quando percebi que Otávio andava estranho com dinheiro. Às 6 da manhã, fiz o que não fazia há muito tempo. Liguei para Carmen, minha filha mais nova, que mora em Portugal. Mãe, aqui são 2 da tarde. Aconteceu algo? Carmen me ouve sem interromper. Contei tudo. O silêncio do outro lado era de pedra. Eu avisei, mãe. Rodrigo é uma cobra e você sempre defendeu ele. Eu sei. E agora? Quer minha ajuda? Não. Quero que saiba a verdade antes que ele espalhe a versão dele. Pausa. Depois, a voz dela veio firme. Então grava tudo. Conversas, visitas, encontros. Tudo. Foi o melhor conselho que recebi. Peguei meu celular antigo, o que Rodrigo achava quebrado, e instalei um gravador. 3 dias depois, às 9 da manhã, Marina apareceu com um sorriso e uma bandeja de brownies. Fiz sua receita, Dona Celeste, aquela com nozes. Deixei entrar, mas o celular gravava, escondido no bolso do avental. Sentamos na varanda. Ela serviu café. Na minha casa, com o meu café. Como se fosse a dona. Celeste, essa briga está destruindo a família. Que família, Marina? A que me rouba ou a que quer me interditar? Ela disfarçou. Interditar? Que absurdo. Quinta-feira, 15 horas. Consulta com o Dr. Francisco Saião, psiquiatra. O brownie parou a meio caminho da boca. Como você... Depois de 40 anos trabalhando com médicos, querida, eu tenho amigos em todos os hospitais. O rosto dela empalideceu. É pro seu bem. Você anda confusa, agressiva. Lúcida, Marina. A palavra é lúcida. Ela insistiu na farsa do Rodrigo quer te proteger. Eu puxei um envelope dobrado do bolso. Interessante esse documento. Seu divórcio de 2018. Esqueceu de contar pro Rodrigo, não? Ela travou. Isso mesmo. Vocês vivem em união estável. Se ele resolver te largar, você não tem direito nem à aliança. O café caiu da xícara. A toalha ficou manchada. Você é uma velha amarga. Sem o Rodrigo, você não é nada. Sem o meu dinheiro, vocês não são ninguém. Ela saiu batendo a porta. Do lado de fora, gritou. Vai se arrepender. Mal o eco sumiu e Beatriz apareceu, vinda direto de Curitiba. Mãe, precisamos conversar com calma. Ótimo. Me explica por que contou para o Rodrigo sobre os apartamentos da Barra. Ela desviou o olhar. Não sei do que você está falando. Sabe sim, você pediu ajuda para pagar o tratamento do Miguel em 2020. Eu vendi um apartamento. Só você sabia o valor. 3 semanas depois, Rodrigo apareceu sabendo até o saldo da minha conta. Beatriz começou a chorar. Ele me pressionou, mãe. Disse que ia contar pro Paulo sobre... Sobre o quê? Ela hesitou, quebrada. O acidente, aquele de 2019. Eu não estava sozinha. Sou sua mãe, pensei. Sempre soube. Entre soluços, ela confessou o caso. Rodrigo a chantageava desde então. Silêncio em troca de lealdade. Ele ameaçou arruinar meu casamento. E, para se proteger, você destruiu o meu. Ela tentou me abraçar. Eu recuei. Vá embora, Beatriz. Mãe, por favor. Vá. Nunca tinha gritado com ela. Nunca precisei. Até agora. Sozinha, liguei o computador antigo de Otávio. Ele tinha deixado câmeras de segurança ligadas em 2012 e ninguém sabia que ainda gravavam. Conectei à nuvem. Horas de vídeo e então vi Marina entrando quando eu não estava, mexendo em gavetas, tirando fotos de documentos, experimentando minhas joias. E, 6 meses atrás, Rodrigo no meu quarto, fotografando meus remédios.
Demorei a entender. Depois veio o gelo. Ele queria forjar sintomas, misturar remédios, criar confusão mental, alegar demência. Salvei tudo, vídeo por vídeo, prova por prova. O telefone tocou. Vó, é o Theo. Pai disse que você expulsou a tia Beatriz. Disse que tá ficando violenta. Onde você tá, querido? No shopping. Pai me deu o cartão dele para comprar umas coisas. O cartão adicional do meu, né? Acho que sim. Então gasta, Theo. Gasta tudo. Amanhã eu cancelo todos. Ele riu confuso. Vó, você tá bem? Melhor que nunca. Ah, e faz um favor. Pergunta pro seu pai o que é MRK Empreendimentos. Desliguei e fui até o quarto. Atrás das caixas de sapato, encontrei o que procurava. Um contrato assinado por Otávio em 2014. Um documento que Rodrigo não sabia que existia. Um detalhe esquecido no papel, mas que valia mais que a casa inteira. E eu ia usá-lo para começar a destruição do império do meu próprio filho. Na quinta-feira de manhã, tomei a decisão que adiei por anos. Fui ao banco. O Bradesco da rua Visconde de Pirajá estava lotado. Mas eu tinha horário com Fabiano, meu gerente há 15 anos. Ele viu minha conta crescer de R$ 1.000 para quase 2 milhões. E depois evaporar. Dona Celeste, sorriu. Como está a senhora? Descobrindo coisas, Fabiano. Preciso dos extratos detalhados dos últimos 3 anos. Todas as contas. O sorriso dele se desfez. Todas? Inclusive as que eu não sabia que existiam, ele digitou. A cada clique, a cor sumia do rosto dele. A senhora autorizou a abertura de 4 contas conjuntas? 4? Quando? Uma em 2019, 2 em 2020 e uma em janeiro deste ano. Conjuntas com quem? O monitor respondeu antes dele. Rodrigo Peixoto Mendes. Movimentação? Só este ano. Saíram R$ 426 mil. Sentei. Para onde foi? Fabiano imprimiu pilhas de extratos. Cada linha era uma punhalada. Transferências para Marina Souza, para RM Consultoria, para restaurantes, concessionárias e, o golpe final, um hotel fazenda em Campos do Jordão. Esse valor aqui, 18 mil, junho? Perguntei. Pacote romântico de 1 semana. Suíte master. Romântico. Enquanto eu comia ovo com farinha para economizar. Quanto resta, Fabiano? Ele hesitou. R$ 43.287. E os investimentos? Foram resgatados. Todos. Saí do banco com as pernas bambas e uma pasta com 500 páginas de extratos e uma determinação gelada. No Bob's da esquina, pedi um milkshake de ovomaltine. O primeiro luxo em meses. Liguei para o Cláudio, meu antigo contador. Quanto você cobra para destruir alguém? Ele riu. Depende. Quem é o alvo? Meu filho. Silêncio. Passo aí amanhã. Voltei para casa ignorando as dezenas de mensagens de Marina e Rodrigo. Às 6 da tarde, a campainha tocou. Era Luna, sozinha, com uma mochila. Pai surtou. Disse que você cortou todos os cartões. Cortei mesmo. Ele jogou o notebook na parede. Mãe chorando. Theo saiu de casa. Para onde foi? Para a casa do Pedro. Ela respirou fundo. Vó, pai disse que vai te processar. Disse que tem provas de que você está senil. Provas? Perguntei. Luna mostrou o celular. Um grupo da família que eu nem sabia que existia. Rodrigo. Mãe está tomando Rivotril vencido. Marina. Ela confunde nomes, me chamou de Maria. Beatriz. Talvez precise de avaliação médica. Minha própria filha, compactuando. Vó, tem mais. Luna abriu outra conversa. Marina. Plano B pronto. Se ela não sair, provamos incapacidade. Francisco já preparou o laudo. Amiga. Mas ele nem examinou ela. Marina. Não precisa. Com os vídeos que fizemos, ele assina qualquer coisa. Que vídeos? Perguntei. Pai te gravava escondido.
Quando você esquecia algo, ele editava para parecer confusão. Meu próprio filho, criando provas falsas. Por que tá me contando isso, Luna? Por que não é justo? E por que... Hesitou. Eles iam me mandar para um internato. Disseram que era escola na Suíça. Descobri que é reformatório. Abracei minha neta. Ela tremia. Você não vai a lugar nenhum. Fica aqui. Mais tarde, enquanto ela dormia, revisei os extratos. Um detalhe saltou. Todo dia 15, uma transferência fixa de 8.500 roles para Dr. Francisco Saião. Liguei pro Arnaldo, meu advogado. Quanto um psiquiatra cobra por consulta? Uns R$600. Por quê? Eu paguei 8.500 por mês, por 2 anos. Silêncio. Celeste, se isso for propina para forjar laudo, é crime. Crime da cadeia, não é? Dá. Dormi pela primeira vez em dias. Não um sono calmo. O sono de quem começa a enxergar o campo de batalha. Na manhã seguinte, Cláudio chegou. Baixinho, calvo, olhar de águia. Espalhou papéis na mesa e trabalhou em silêncio por horas. Celeste, disse por fim. Isso aqui não é bagunça, é formação de quadrilha. Como assim? Empresas fantasmas, RM Consultoria não existe e o dinheiro some logo depois. Além disso, há 5 empréstimos no seu CPF. Total, 1,7 milhão. Meu nome está sujo? No SPC. Senti o chão sumir. Dá para reverter? Com processo criminal, talvez. Mas vai ser guerra. Ele folheou mais papéis. E tem pagamentos para uma clínica. Casa de Repouso Renascer, Petrópolis. Nunca ouvi. Especializada em pacientes com demência. Pagamento adiantado, 3 meses, 45 mil. Era o plano final, me internar e apagar minha voz. Nesse instante, Luna apareceu na porta. Vó, tem um oficial de justiça lá fora. Meu coração disparou. Saí e recebi o envelope. Ordem de despejo, assinada por Rodrigo Peixoto Mendes, representante legal da construtora Peixoto em Filhos. Dentro, um bilhete. Mãe, ainda dá tempo. Assine a interdição voluntária e poderá ficar na casa até acharmos um lugar adequado. É melhor para todos. Assinar minha própria sentença de morte. Cláudio, atrás de mim, respirou fundo. Cadê aquele contrato do Otávio? No cofre. Então chegou a hora. Mas antes, eu tinha uma visita para fazer. Uma visita que Rodrigo jamais imaginaria. Sábado, 6 da manhã. Vesti meu melhor conjunto azul marinho, o mesmo do batizado da Luna, 16 anos atrás. Ainda servia. Ainda impunha respeito. Peguei o contrato do cofre, coloquei na pasta executiva que foi do Otávio e saí. Primeiro destino, Barra da Tijuca. O prédio onde funcionava, em tese, o escritório de engenharia do Rodrigo. O porteiro me reconheceu. Dona Celeste, quanto tempo! Bom dia, Severino. Meu filho está? O doutor Rodrigo? Não vem faz tempo. Mas ainda paga o aluguel da sala 1204, não? Ele coçou a cabeça. Aquela sala está vazia há uns 2 anos. Bingo. Pode me mostrar o registro de entradas e saídas? Claro, mas para quê? Digamos que estou resolvendo um assunto de família. Na administração, Severino abriu o sistema. Rodrigo tinha aparecido 47 vezes em 3 anos, sempre às quartas, das 14 às 17 horas. As sessões de terapia. Mas um outro nome me chamou a atenção. Marina Souza. 89 visitas, sempre terças e quintas. Ela vinha aqui fazer o quê, Severino? Ele corou. Se encontrava com alguém, na sala 1506. Quem? Doutor Alexandre Dumont, advogado. O nome ecoou. A do MRK Empreendimentos. Saí de lá com o cérebro fervendo. Marina tinha um caso com o comprador da minha casa. Rodrigo era corno. E nem sabia. Próxima parada. Dr. Francisco Saião, o psiquiatra. Consultório no Jardim Botânico, numa casa antiga, elegante, silenciosa.
A recepcionista me olhou por cima dos óculos. Tem hora marcada? Diga que é Celeste Mendes. Ele vai me receber. O doutor está em consulta. Diga que vim falar sobre os 8.500 hours mensais. 2 minutos depois. Pode entrar. Francisco Saião era a caricatura do médico bem-sucedido, cinquentão, grisalho, óculos caros, um predador de jaleco. Senhora Mendes, que surpresa! Surpresa vai ser o processo. Tirei o celular e mostrei os extratos. 204 mil reais, 2 anos, por consultas que nunca existiram. Ele manteve o tom calmo. Seu filho faz terapia comigo. 47 sessões em 3 anos. Verifiquei com uma paciente sua. Faça as contas. O suor apareceu na testa dele. O que a senhora quer? A verdade, por escrito, sobre o laudo falso. Eu não fiz laudo nenhum. Fez. Tirei outro papel. Casa de Repouso Renascer. Sua assinatura numa internação que nunca aconteceu. Ele tentou justificar. Seu filho disse que a senhora tinha Alzheimer inicial. Baseado em quê? Vídeos. Que ele forjou. Silêncio. Doutor, tem 2 opções. Confessa agora, e eu processo só o Rodrigo. Ou nega, e eu destruo vocês 2. A senhora não tem provas. Tenho sim. Apertei gravar no celular. E tenho isto. Mostrei a foto de Marina saindo do consultório dele às 23 de uma terça-feira. Sua esposa sabe que você atende até tão tarde? Ele desabou. 15 minutos depois, saí de lá com uma confissão assinada, datada e carimbada em cartório. Próxima parada. Alexandre Dumont. Escritório moderno no centro, janelas espelhadas e nenhum vestígio de alma. Senhora Mendes, disse ele simpático. A vendedora do casarão da Gávea, ex-vendedora. Vim desfazer o negócio. O sorriso dele rachou. Já demos o sinal. Pro Rodrigo. Mas a casa não é dele. Tirei o documento da pasta. Contrato de usufruto vitalício. Otávio me garantiu o direito de morar lá até morrer, registrado em 2014. Ele leu e o rosto passou de confiante a pálido. Mas Rodrigo disse: Rodrigo mente. Aliás, mostrei uma foto de Marina entrando no prédio. Sua namorada sabe que ainda é casada? Namorada? Ele gaguejou. Terças e quintas, das 14 às 17 horas, na sala 1506. Preciso continuar? O advogado perdeu o ar. O que você quer? Cancelar a venda, devolver o sinal e sumir da minha vida. E se eu não quiser? Então, o Rodrigo descobre que, além de ladrão, é corno. 10 minutos depois, o distrato estava assinado. Duzima. Última visita do dia. Dona Neurace, minha vizinha. Aposentada do Detran, 73 anos, fofoqueira de elite. Neurace, preciso de um favor. Qualquer coisa, Celeste. Depois do que seu filho aprontou, preciso de testemunha. Tudo que viu, ouviu, percebeu. Ela sorriu como quem esperava por isso há anos. Tenho um caderno. Voltou com 3 brochuras. Desde 2019. Marina levando caixas. Rodrigo entrando quando você não estava. Homens estranhos. Tentativas de arrombar o cofre. Quando? Março do ano passado. Você estava no mercado. Ele entrou com 2 homens e uma furadeira. Documentação é tudo. Voltei para casa às 8 da noite, exausta, mas vitoriosa. Luna estava na cozinha, fazendo macarrão. Vó, onde estava? Montando um quebra-cabeça, querida. Mostrei as provas, contratos, confissões, testemunhos. Vó, você vai destruir o pai. Não, Luna. Ele se destruiu sozinho. Eu só estou mostrando os escombros. Ela me abraçou forte. Fico do seu lado. Eu sei, meu amor. Eu sei. Mas a guerra estava apenas começando. Porque na segunda-feira, Rodrigo descobriria que o império dele havia começado a ruir. E quando um narcisista é encurralado, ele mostra as garras. Segunda-feira, 14h30. Eu, Arnaldo e Cláudio, diante de uma mesa que parecia trincheira,
papéis, extratos, confissões. Celeste, isso é dinamite, disse Arnaldo, folheando a confissão do psiquiatra. Mas precisamos pegar o Rodrigo em flagrante. Como? Deixando ele acreditar que venceu. O celular tocou. Beatriz. Mãe, o Rodrigo convocou reunião de família. Hoje, 19 horas, no apartamento. Diz que tem novidades importantes. Desliguei. Ele tenta o golpe final hoje, falei. Arnaldo ligou para um contato. Delegado Monteiro, crimes contra idosos. Cláudio me virou o notebook. Celeste, tem conta nas Ilhas Cayman aberta há 6 meses. 400 mil já foram. Meu dinheiro em paraíso fiscal. E o resto, se ele conseguir. Às 16 horas, estávamos numa sala discreta da delegacia. Monteiro, sessentão de olhar cansado, ouviu tudo. Estelionato, falsidade ideológica, cárcere privado planejado, formação de quadrilha, enumerou. Com a prova certa, prende. O ideal, uma confissão. A senhora topa escuta ambiental? Perguntou. Com ordem judicial, mas preciso de um BO. Agora. Assinei. Contei tudo. 800 mil? A escrivã repetiu, incrédula. Documentados. E tem mais. A ordem não sairia a tempo. Vá sem escuta oficial, disse o delegado. Grave no celular. Em defesa própria, pode. Às 18h30, peguei estrada com a Luna. Não vai sozinha, ela disse. É perigoso. Por isso mesmo, respondi. Portaria de mármore, jardim japonês. Ostentação paga com o meu suor. Marina abriu a porta com veneno no sorriso. Olha a matriarca. Ignorei. A sala cheia. Rodrigo, Beatriz e Paulo. E na tela, Carmen de Portugal. Luna ficou atrás de mim, discreta. O celular já gravando. Rodrigo começou a perícia de teatro. Todos estamos preocupados com o seu estado mental, mãe. Exibiu uma pasta. Laudos, vídeos, depoimentos. Forjados, devolvi. Provados, bateu na capa. Esquecimentos, agressividade. Quinta passada, expulsou a Marina, gritou com a Beatriz. Depois de descobrir que vocês me roubaram. O silêncio caiu pesado. Paulo pigarreou. Sogra, o que a senhora está dizendo? O seu cunhado pegou 800 mil e a sua esposa sabia. Paulo encarou Beatriz. É verdade? As lágrimas vieram. Não me comoveram. Drama não funciona, avisei. Rodrigo retomou o script. Vê? Delírios persecutórios, por isso agendamos uma clínica em Petrópolis. Para me trancar e ficar com tudo. Para te tratar, entrou Marina. Lugar lindo, jardins, que vocês nunca visitariam. Carmen, da tela. Mãe, talvez seja melhor. Você também, Carmen? Quanto te prometeram? Rodrigo ergueu outro papel. Interdição voluntária. Assina e evitamos constrangimentos. E você vira meu curador. Li. Era morte civil com firma reconhecida. Levantei devagar. Sabe qual o seu problema, Rodrigo? Sempre achou que era mais esperto que todo mundo. Desde os 8 anos, quando roubou meu cofre para comprar figurinha. Quando falsificou minha assinatura. Quando vendeu minha pulseira e disse que foi assalto. Eu sempre soube. Rasguei o documento. Confete no ar. Marina saltou. Sua velha louca, louca. Tirei o celular. Vamos falar de crime. Dei play. Vídeo dela entrando na minha casa, vasculhando gavetas. Invasão de domicílio. Até 3 anos. Mostrei fotos com Alexandre Dumont. E adultério. Rodrigo, conhece o comprador da minha casa? Sua mulher conhece bem. Terças e quintas, das 14 horas às 17 horas. Rodrigo empalideceu. Mentira. Mostrei mais 2 fotos. Marina murchou no sofá. Ah, e nunca se divorciou do primeiro marido, Marina. União estável não é casamento. Direito 0 se ele não quiser. Paulo levantou. Beatriz, vamos embora. Ninguém sai, rosnou Rodrigo na porta. Sai da frente, Paulo encarou. Ela está destruindo tudo. Rodrigo apontou para mim. Você destruiu tudo, respondi. Eu só mostro os escombros. Luna falou pela primeira vez, firme. Pai,
Mostra o contrato de venda da casa. Rodrigo virou brasa. Cala a boca, Luna! Ele já vendeu a casa da vovó por 4 milhões. Ela disse olhando para mim. O sinal já caiu. Paulo agarrou Rodrigo pela gola. Você fez o quê? É negócio? A casa é da empresa. Que está no nome da mãe, gritou Beatriz. Você passou dos limites. Aliás, o comprador desistiu, completei. O Dr. Dumont cancelou hoje cedo. E terminou com a Marina quando soube que ela ainda era casada. Carmen, da tela boquiaberta. Mãe, isso tudo é verdade? Cada palavra. E tem mais. Francisco Saião confessou por escrito que foi pago para forjar laudo. Rodrigo cambaleou. Impossível. Está na polícia. A palavra mudou o ar. Você não faria isso, ele tentou. Não colocaria seu próprio filho na cadeia. Já fiz. Hoje, às 17 horas. Silêncio. Agora vocês têm 2 opções. Devolvem tudo e somem da minha vida. Ou eu explico ao delegado Monteiro a conta nas Cayman. Como você. Sou velha, não burra. Paulo largou Rodrigo. Vamos, Beatriz. Agora. Eles saíram. Carmen desligou. Ficamos só nós 4. Eu, Luna, Rodrigo e Marina. Você destruiu minha vida, disse Rodrigo, voz trêmula. Não, filho. Você destruiu a sua. Eu só parei de financiar a destruição. Vamos, vó, disse Luna, apertando minha mão. Entramos no elevador. As pernas, enfim, fraquejaram. Gravou? Perguntei. Ela levantou o celular. Cada segundo. Boa menina. No térreo, Theo nos esperava com 2 malas. Vó, posso morar com você? Não aguento mais. Abracei os 2. Vamos para casa. Mas eu sabia. Rodrigo não cederia. Narcisistas feridos não pedem desculpa. Eles partem para o ataque. E ele viria. Com as garras de fora. Terça-feira, 6h da manhã. O barulho de madeira quebrando me arrancou do sono. A porta do quarto foi arrombada. 3 homens de terno entraram. Atrás deles, Rodrigo e um homem de jaleco branco. Que é isso? Tentei me levantar, mas um dos homens me segurou. Ordem judicial, disse o de jaleco. Interdição emergencial. Risco à própria saúde. Impossível. Meu advogado... Seu advogado não sabe de nada, interrompeu Rodrigo sorrindo. Juiz Carvalho assinou ontem à noite. Um juiz muito compreensivo com filhos preocupados. Luna apareceu na porta, de pijama. Pai? O que está acontecendo? Marina surgiu atrás dela, fria. Nada que te interesse. Vocês têm 1 hora para fazer as malas. O médico preparou uma seringa. Calma, senhora. É só um calmante. Não! Senti a picada antes de conseguir reagir. A voz da Luna ecoou ao longe. Vó! O mundo escureceu. Quando abri os olhos, estava numa ambulância, mãos e pés amarrados, a língua pesada, o corpo dormente. Acordou, disse o médico. Logo estará no seu novo lar, Casa de Repouso Renascer, Petrópolis. O plano deles estava funcionando. Mas eles não contavam com Luna. Assim que me levaram, ela correu para o quarto, pegou o celular escondido no forro do guarda-roupa e ligou para o Dr. Arnaldo. Levaram minha avó! Disseram que tem ordem judicial! Gritou ela. Arnaldo agiu em segundos. Ligou para o delegado Monteiro, que acionou a Polícia Rodoviária Federal. Ambulância branca, placa Rio 4X52, sentido Petrópolis. Possível sequestro. A ambulância foi interceptada em Itaipava. Eu estava dopada demais para entender, mas depois Luna contou. Os policiais exigiram os documentos. O médico apresentou a ordem. Doutor, disse o policial, essa ordem foi cassada há 20 minutos. Silêncio. A senhora vem conosco. O senhor também. Foram todos levados. No hospital de Petrópolis, o geriatra Henrique me examinou. Midazolam. Dose cavalar. Criminoso. Fiquei sob observação 6 horas. Luna e Theo do meu lado o tempo todo. Enquanto isso, Arnaldo rastreava tudo.
O juiz Carvalho havia recebido R$50 mil numa conta da esposa. Origem? RM Consultoria. Suborno. Às 18 horas, Monteiro chegou com 2 agentes. Dona Celeste, o médico já confessou. Foi pago R$30 mil para forjar diagnóstico de surto psicótico. E o Rodrigo? Foragido. Mas não vai longe. Voltei para casa escoltada. O lugar estava revirado. Gavetas abertas, papéis espalhados, o cofre arrombado. Procuravam dinheiro, explicou Theo. Pai ficou furioso quando não achou nada. Tinha sim, respondi. Só não onde ele pensava. Fui ao quintal, no canteiro das rosas, onde enterrei o biscoito, nosso poodle. Cavei com as próprias mãos. Luna e Theo observavam, sem entender. Achei a caixa metálica meio metro abaixo. Dentro, R$280 mil em espécie e 5 barras de ouro. Vó? Luna quase gritou. Reserva de guerra. Aprendi com minha mãe, disse. A dela era embaixo do fogão. A minha é aqui. Theo ergueu uma barra, impressionado. Quanto vale? Quase 300 mil, cada uma. Rimos. Pela primeira vez em semanas, rimos de verdade. Mas a paz durou pouco. Às 9 da noite, Marina tocou a campainha. Celeste, por favor, me ajuda! Gritava, desesperada. Abri só a corrente. O que quer? Rodrigo fugiu, me deixou com as dívidas. Os agiotas vão me matar. Problema seu. Eu tenho informações, ela implorou. Coisas que você precisa saber. Hesitei. Luna fez que não, mas algo em mim disse. Ouve. Abri a porta. Marina entrou trêmula. Fala. Rodrigo não fez isso sozinho. Eu sei, você ajudou. Não, tinha mais alguém. Alguém da família. O sangue gelou. Quem? Otávio, seu marido. Ele sabia de tudo. Mentira. Otávio morreu há 7 anos. Ela pegou o celular, mostrou fotos, cartas na letra dele. Filho, sua mãe é emotiva demais para negócios. Quando eu partir, assuma o controle. Ela tem dinheiro escondido. Procure no forro do banheiro. Era a caligrafia dele. Inconfundível. Use a procuração para proteger o patrimônio. Celeste vai resistir, mas é pro bem dela. As mãos tremiam. Otávio, meu companheiro de 38 anos, o homem que jurei conhecer de cor. E tem mais, continuou Marina. Ele desviou dinheiro. Não perdeu nada, transferiu para offshores. Rodrigo tem acesso. Quanto? 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Por que tá me contando isso? Porque Rodrigo me traiu também. Ia fugir comigo. Mentiu. Agora quero que ele pague. E o que você ganha? Proteção. Testemunho contra ele em troca de imunidade. Olhei aquela mulher destruída. A cobra que eu mesma alimentei. Vou pensar. Celeste, tem mais uma coisa. O quê? Beatriz. Ela tá metida até o pescoço. O acidente de 2019? Não foi acidente. Ela carregava documentos do esquema. Rodrigo mandou sumir com o problema. Meu coração parou. Saia. Mas... saia da minha casa. Marina correu. Luna me abraçou e eu chorei. Não de raiva, mas de luto. Pelo marido que nunca conheci. Pelos filhos que perdi para o dinheiro. Até que Theo, com a lucidez dos justos, disse: Vó, se o vovô deixou 5 milhões escondidos, tecnicamente é herança, né? Sim. E herança se divide entre esposa e filhos. Sim. Então a senhora tem direito à metade. 2,5 milhões de dólares, 13 milhões de reais. Luna completou. E se provar que foi desviado, é crime. Rodrigo perde tudo. Nos olhamos. 3 gerações. O passado, o presente e o futuro. Com o mesmo pensamento. Liga pro Arnaldo. Minha voz saiu firme. Agora a guerra é internacional. Mas antes, eu precisava descobrir onde Otávio escondeu o roteiro dessa tragédia. Porque a história ainda não tinha terminado.
E o último ato seria o mais perigoso de todos. Quarta-feira, madrugada. O eco da frase da Marina não me deixava dormir. Otávio deixou instruções. Às 4, desisti da cama. Subi ao sótão já sabendo o que procurar. Se Otávio preparou um roteiro para o Rodrigo, tinha de estar onde só os dois saberiam. O escritório dele permanecia intacto. Mesa de carvalho, cadeira de couro gasta, o cinzeiro de cristal. Ele parou de fumar em 2000, mas o cinzeiro ficou. Vasculhei por 2 horas. Nada. Theo surgiu sonolento. Vó, o que procura? Segredos do seu avô. Ele varreu a sala com os olhos. E aquele quadro horroroso do navio? O quadro. A fragata do leilão que eu detestava e ele insistia em manter. Tirei da parede. Atrás, um envelope colado com durex amarelado. Bingo. Dentro, um pendrive e um bilhete. Para Rodrigo. Abrir apenas após minha morte. Theo abriu o notebook. Conectamos. Planilhas, PDFs, contratos e um vídeo. Cliquei. Otávio aparece, magro, doente, no próprio escritório. Rodrigo, se você está vendo isso, eu já parti. O que vou dizer, sua mãe jamais pode saber. Pausei. Respirei. Dei play. Desviei os 5,3 milhões da empresa entre 2010 e 2015. Não por ganância, por proteção. O Cavalcante ia dar o golpe. Antecipei. O dinheiro está em 3 contas: Suíça, Cayman e Panamá. As senhas estão no Excel, Projetos 2015. Meu marido. Um criminoso meticuloso. Sua mãe é boa demais, honesta demais. Devolveria tudo, mesmo sabendo que nos roubaram. Proteja esse dinheiro. É a herança real da família. Theo me olhou. Vó, continua. Sua mãe tem economias escondidas. Pelo menos 2 milhões em espécie e ouro. Procure em lugares improváveis. Ela aprendeu com a mãe. Use a procuração que preparei quando ela mostrar sinais da idade. E cuidado, ela é mais esperta do que parece. Se descobrir, vai lutar. Deixei a casa no nome da empresa como garantia. Use em último caso. O vídeo seguia por mais 20 minutos. Um manual detalhado de como me manipular para o meu bem. Luna apareceu na porta. O Dr. Arnaldo chegou. Descemos. Na sala estavam Arnaldo, o delegado Monteiro e uma mulher elegante, olhar clínico. Celeste, esta é a doutora Regina Matos, Promotoria de Crimes Financeiros. Dona Celeste, seu caso ganhou fronteira. Rastrearam-se contas fora do país. Eu também. Mostrei o pendrive. Cortesia do falecido. Assistiram ao vídeo em silêncio. Regina anotava como quem desmonta uma bomba. Ouro puro, disse por fim. A formação de quadrilha, lavagem, evasão de divisas. E o dinheiro? Dá para bloquear e repatriar. Mas precisamos do Rodrigo. Marina disse que ele fugiu. Monteiro sorriu curto. Curioso. Foi preso hoje cedo tentando embarcar para Miami. Passaporte falso. Meu coração deu um salto. Preso. E já está cantando. Pôs a culpa no pai e na senhora. Em mim, ela comandava tudo, eu era só laranja. Ele ironizou. Eu ri. Gargalhei, na verdade. Esse menino não tem fundo. Regina inclinou-se. Precisamos da sua cooperação total. Vamos atrás de todos. Rodrigo, Marina, o psiquiatra, o juiz. E Beatriz? Perguntei. Sua filha também está implicada? Mostrei as mensagens que a Marina entregou. Regina assobiou baixinho. Família trabalhosa. A senhora não faz ideia. Passamos a manhã organizando o caos. Luna e Theo viraram equipe de guerra. Separavam, copiavam, catalogavam. Ao meio-dia, Paulo, marido da Beatriz, apareceu sozinho, acabado. Ela confessou tudo. Quero o divórcio. Antes, quero ajudar. Tirou um pendrive do bolso. 3 anos de conversas gravadas entre ela e o Rodrigo. Peguei como quem segura nitroglicerina. Paulo,
Isso incrimina sua esposa. Ex-esposa. E sim, ela fez escolhas. Às 15, na delegacia, pediram que eu reconhecesse o detento. Vi Rodrigo pelo vidro, abatido, barba por fazer, terno amassado, e a velha arrogância tentando sobreviver. Minha mãe está senil, gritava para o advogado. Eu protegia o patrimônio. Regina me puxou de lado. Quer confrontar? Quero, entrei. Ele levantou a cabeça. Mãe, não, você perdeu esse direito. Você não entende. Foi ideia do pai. Executada por você. Com gosto. Sentei. Seu erro foi subestimar o amor. Achou que Luna e Theo escolheriam dinheiro, que Marina escolheria você, que eu escolheria conforto. Você destruiu a família. Eu salvei o que ainda tinha salvação. Levantei. Ah, Rodrigo, Suíça, Cayman e Panamá já estão bloqueados. Com as senhas do pendrive, a promotoria recuperou 4 dos 5 milhões. O rosto dele esvaziou. Impossível. Muito possível. Agora é prova. Depois do julgamento, volta aos lesados, inclusive a mim. Saí deixando para trás xingamentos e promessas vazias. No corredor, vi Marina sendo escoltada. Celeste, eu te ajudei. Metade. O resto eu mesma encontrei. Ela esticou a mão. Eu passei reta. Do lado de fora, Luna e Theo me esperavam. E agora, vó? Perguntou Luna. Agora a gente reconstrói. Do jeito certo. Mas faltava uma peça. Uma que não estava no sótão, nem no cofre, nem no Brasil. Estava a 5.000 quilômetros daqui e seria a chave para encerrar essa história de vez. Quinta-feira, 8 da manhã. Sala de conferências do Dr. Arnaldo. Mesa oval de jacarandá, vista para a Baía de Guanabara. A solenidade perfeita para encerrar uma guerra. Presentes, Dr. Arnaldo, promotora Regina, delegado Monteiro, contador Cláudio, Paulo, meu ex-genro, meus netos Luna e Theo, e na tela, Carmen, direto de Lisboa. Obrigada por virem, comecei. Chegou a hora de virar a mesa. Regina abriu uma pasta. Valores bloqueados e bens recuperáveis. 4,2 milhões de dólares no exterior, 800 mil reais desviados das suas contas, 420 mil do sinal da casa, 280 mil em espécie com Rodrigo, bens diversos, 2 carros, um jet ski, 3 motos. Total, aproximadamente 23 milhões de reais. Silêncio. Reverente. Peguei meu velho caderninho, o mesmo onde anotava despesas há 30 anos. Agora vamos cortar o rastro da sangria. Mensalidade do Clube dos Gêmeos, 3.800. Cortado. Parcela do Audi, 4.200. Cortada. Cartões suplementares, 8 cartões, 15 mil mensais cada, todos cancelados. Plano de saúde premium, 8.600. Extinto. Mesada do Rodrigo, 15 mil. Adeus. Empregada e personal da Marina, fora. Escola particular dos Gêmeos, em revisão. Total mensal cortado, R$ 73.600. Paulo assobiou. Por mês? Durante anos. Carmen na tela espantada. Mãe, a senhora gastava quase 900 mil por ano com eles? Gastava, no passado. Luna levantou a mão. E a gente, vó? Olhei para os dois, os únicos inocentes. Vocês continuam estudando, mas no Pedro II, público e excelente. Theo sorriu, aliviado. E vão morar comigo. Paulo assentiu. Já dei entrada na guarda. Com os pais presos, é automática. Regina complementou. A sentença do Rodrigo sai em 6 meses. 5 a 8 anos de prisão. E Marina? 3 a 5, mais serviços comunitários. Beatriz? Delação premiada. 2 anos em regime aberto. Multa de R$500 mil. R$500 mil que ela não tinha. E as empresas? Perguntei a Cláudio. Serão liquidadas. Há débitos trabalhistas e 15 funcionários fantasmas. Recebiam salários que voltavam para ele. Cada nova linha era uma facada. Monteiro limpou a garganta. Há mais, Dona Celeste. No apartamento dele encontramos fotos médicas da senhora, da cirurgia de vesícula.
Fotos? Planejava alegar incapacidade física. A sala silenciou. Também achamos um contrato de compra de asilo em Resende. O plano era interná-la lá depois de vender tudo. Luna chorou. Como ele pôde? Ganância, meu amor. É um tipo de demência sem cura. Carmen pigarreou na tela. Mãe, Rodrigo me prometeu 500 mil para apoiar a interdição. Olhei firme. E você? No começo, aceitei, mas me arrependi. Mãe, me perdoa. Volta pro Brasil. Vamos reconstruir. Mês que vem, Luiz e eu terminamos. Arnaldo pigarreou. Celeste, sobre a casa, tecnicamente ainda está no nome da empresa. Vou perder? Regina respondeu. Não, se a gente alegar bem de família. Única moradia, valor afetivo inestimável. Chance de sucesso, 90%. 90%. Já era vitória. Paulo levantou a voz. Se der errado, eu compro a casa. Todos se viraram. Compra? Pelo valor de mercado, a senhora mora até o fim da vida, depois fica para os gêmeos. Por quê? Porque é o certo. Luna pulou e o abraçou. Pai! Regina recebeu uma ligação. Desligou com expressão neutra. Rodrigo quer negociar. Negociar o quê? Devolver tudo em troca de redução de pena. Tudo? Cada centavo e delatar outros golpes. Outros? 5 viúvas ricas da Zona Sul, amigas suas, senti o sangue gelar. Do clube? Sim. Mapeou cada uma. Maridos mortos, heranças, filhos distantes. Um monstro, murmurou Luna. Aceito, respondi. Mas com condições. Quais? Ordem de restrição perpétua, 500 metros de distância mínima. Regina anotou. Mais algo? Sim. Quero que ele grave um vídeo, confessando tudo, pedindo perdão aos netos. Regina sorriu. A senhora é dura. Aprendi com os piores. A reunião terminou ao meio-dia. Ficamos só eu, Luna e Theo. Obrigado, vó, disse Theo. Por quê? Por lutar. Sempre, meu amor. Luna me abraçou. Vó é gangster. Rimos. Pela primeira vez em muito tempo, rimos sem culpa. À noite, vinho tinto na varanda. Um por um, liguei para os credores do Rodrigo. Paulão da Tijuca? Aqui é Celeste, mãe do Rodrigo. Sobre aquela dívida de 1,3 milhão. Senhora, Rodrigo agiu sem autorização. Está tudo na polícia. Sugiro que procure seu advogado. Mas... E entre na fila dos credores. Vai precisar. Desliguei. Um por um, avisei todos. Meu filho ia pagar cada centavo. Às 22h, céu limpo sobre a Bahia. Otávio, morto. Rodrigo, preso. Marina, condenada. Beatriz, em ruínas. E eu, viva, livre. O celular vibrou. Número desconhecido. Mãe, sou eu, Rodrigo, do presídio. Só queria dizer que... Apaguei antes de terminar. Bloqueei o número. Algumas pontes, depois de queimadas, não precisam ser reconstruídas. A campainha tocou às 7 de um domingo. Luna atendeu e voltou espantada. Vó, é a Marina. Tá, diferente. A mulher na porta era outra. A raiz escura avançava 5 centímetros sob o loiro. Rosto sem maquiagem, 10 anos a mais. O designer virou jeans surrado e camiseta desbotada. 5 minutos, Celeste. Por favor. Deixei entrar, mas ficamos no hall. Não merecia a minha sala. Perdi tudo, disse voz rouca. Penhoraram o apartamento, apreenderam o carro. As joias eram financiadas. E? Tô na casa da minha irmã em Nova Iguaçu. Quartinho no fundo. Marina, o que você quer? Trabalho. Quase ri. Você? Eu aprendi. Cozinho limpo. Posso ser sua empregada. Depois de tramar minha interdição, me roubar e vender minha casa? Fui uma idiota. O Rodrigo me manipulou. Não, Marina, você foi cúmplice. Ativa. Ela chorou. Eu já sabia. Lágrimas de crocodilo também molham.
Tô passando fome. Ontem comi resto de marmita do lixo. Theo apareceu na escada. O que ela quer? Emprego. Ele riu. Mal sabia fazer café. Aprendi, sussurrou. Marina, falei. Vá embora e não volte. Meus filhos. Posso ver? O juiz suspendeu suas visitas. Ela caiu de joelhos. Uma chance. Você teve várias, durante anos. Luna a ajudou a levantar. Mãe, vá embora. É melhor. Você me chamou de mãe? Hábito, só isso. Marina saiu arrastando os pés. 2 semanas depois, uma carta do Rodrigo. Contra meu melhor juízo, abri. Mãe, a cadeia é um inferno. 8 homens numa cela. Durmo no chão, apanho dia sim, dia não. Me arrependo, principalmente de ter acreditado no pai. Ele me envenenou. Dizia que você era fraca, que o dinheiro precisava ser protegido de você. Descobri que ele tinha outra família em Niterói. Amante há 20 anos, 2 filhos. Deixou 1 milhão de seguro para eles. Você sabia? Marina está grávida, de 3 meses, do Alexandre. Ela não sabe que eu sei. Beatriz perdeu tudo. Paulo ficou com as crianças, a casa, até o carro. Ela está numa prima em Caxias. Não peço perdão pelo que fiz. É imperdoável. Peço que cuide dos meus filhos. Eles não têm culpa. Rodrigo Relli 3 vezes. A outra família do Otávio doeu, mas não surpreendeu. A gravidez de Marina, sim. Mostrei a Luna e Theo. Vamos ter um irmão? Theo. Meio irmão, corrigiu Luna. Que não é do pai. A novela não tem fim, murmurei. À tarde, fui ver Beatriz. Não por piedade, por fechamento. Duque de Caxias. Sobrado simples, tinta descascando. Ela abriu a porta e empalideceu. Mãe? Magreza, olheiras, o cabelo, antes impecável, num rabo de cavalo desleixado. A casa era limpa, mas apertada. Por que, Beatriz? Você era a mais responsável. O Rodrigo descobriu o caso. Ameaçou contar pro Paulo. Eu tive medo de perder meus filhos. Então me entregou. Achei que você nunca saberia. Ele disse que era só emprestar informação. Quando vi, já era roubo. Paulo pediu o divórcio? Pediu. Quer a guarda total. Vai conseguir. Sou reconfessa. E agora? Caixa em mercadinho. Salário mínimo. Com delação, nenhum hospital me contrata. Silêncio pesado. Posso pedir uma coisa? Sussurrou. Pode. Perdão. Olhei nos olhos da minha filha e vi todas as versões dela. A menina no meu colo, a adolescente chorando, a mulher que me traiu por medo. Não posso, não agora, talvez nunca. Eu entendo, mas posso te dar isto. Entreguei um envelope com 50 mil reais. Não é perdão, é pragmatismo. Você é mãe. Seus filhos precisam de você de pé. Recomece, longe. Por que longe? Porque me ver te envergonha e te ver me machuca. Saí deixando-a abraçada ao envelope. Na volta, passei no presídio. Não para visitar, para deixar uma foto. Nós 2 na praia. Rodrigo com 5 anos no meu colo, os 2 rindo. Para o detento, Rodrigo Peixoto Mendes, disse ao guarda. Diga que é a última coisa que receberá de mim. E à noite, Luna me encontrou na varanda. Vó, tá bem? Processando. Foi ver o pai e a tia? Fui. Fechei capítulos. E agora? Agora a gente vive, sem mentira. Você se arrepende de algo? Ela perguntou. Pensei. De ter demorado a acordar, de confundir amor com cegueira, de alimentar monstros achando que eram filhos. Mas acabou. Não, Luna. Agora começou. A vida de verdade. Theo apareceu com a pipoca. Vai passar filme de ação. Vem? Fomos. 3 no sofá, pipoca no colo, rindo de besteira. Lá fora, Marina descobria a gravidez. Em Caxias, Beatriz contava dinheiro. No presídio, Rodrigo encarava a fotografia. Aqui, nesta casa que quase perdi, com netos que escolheram o certo, eu estava em paz.
O dinheiro recuperado rendia, a escritura logo seria minha. Os dois estavam felizes. A mesa tinha virado, mas eu ainda guardava um último movimento. 1 ano depois. A campainha tocou numa manhã de abril. Luna atendeu e voltou correndo. Vó, é um oficial de justiça! Meu coração acelerou, mas o homem de terno entregou o envelope com um sorriso. Boas notícias, senhora Mendes. A casa é oficialmente sua. Abri o documento com mãos trêmulas. Escritura definitiva. Celeste Mendes, proprietária. Sem empresa, sem armadilhas, sem Rodrigo. Como? O juiz acatou o pedido de bem de família, mais a comprovação de má-fé na transferência original. Parabéns. Chorei. Ali mesmo na porta, abraçada com Luna e Theo. Nossa casa. Nossa, de verdade. Vó tá chorando de felicidade? Theo perguntou. De alívio, meu amor, de alívio. Naquela tarde recebemos visitas. Dr. Arnaldo, a promotora Regina, Paulo com seus filhos, até Carmen, que tinha voltado do Porto há 6 meses. Champanhe! Carmen ergueu a taça. A mamãe, que provou que a justiça existe. E é cara, brinquei. Os honorários do Arnaldo foram pagos com o dinheiro recuperado, ele lembrou. Você ainda tem 18 milhões líquidos, Celeste. 18 milhões. De 0 a 18 milhões. Mãe, Carmen pigarreou. Sobre o que conversamos? Pode falar. Decidi. Vou abrir uma farmácia de manipulação, como a senhora fazia. Sorri. Com que dinheiro? Economizei 200 mil, mas preciso de mais 300 para começar direito. Olhei minha filha caçula. A única que não tentou me roubar apenas foi fraca. Empresto, com contrato, juros de mercado. Mãe? Negócios, filha. Aprendi que família e dinheiro precisam de contratos claros. Ela concordou. Regina pigarreou. Celeste, vim também dar notícias dos processos. Quais? Marina foi condenada. 3 anos, regime semiaberto, vai usar tornozeleira. E o bebê? Nasceu mês passado. Um menino. Alexandre assumiu a paternidade, mas sumiu. Ela está sozinha. Senti uma pontada de pena, mas passou rápido. Beatriz? Cumpre prestação de serviços num hospital público em Belford Roxo. Mais 2 anos. E Rodrigo? Esse é o interessante. Ele está colaborando. Entregou um esquema inteiro de golpes em idosos. 15 quadrilhas desmanteladas. Redução de pena? De 8 para 5 anos, mas há condições. Paulo interveio. Ele terá que devolver cada centavo, trabalhar na cadeia, tudo vai para a indenização. E concordou? Não tinha escolha. Era isso ou apodrecer lá. Theo, que estava quieto, falou. Vó, você vai perdoar ele um dia? O silêncio caiu sobre a sala. Todos me olhavam. Theo, perdão não é obrigatório. Às vezes, o melhor que podemos fazer é seguir em frente sem o peso do rancor, mas também sem a obrigação de reconciliar. Mas ele é seu filho, biologicamente. Mas família de verdade é você e Luna. São vocês que escolheram ficar quando podiam ter ido. São vocês que me defenderam quando todos atacavam. Luna abraçou meu braço. Sempre, vó. A reunião continuou até tarde. Quando todos foram embora, me sentei para escrever no meu diário. Hábito que retomei. 12 de abril de 2024. Hoje a casa voltou a ser minha. Mas mais importante, hoje entendi que sempre foi. Não pelos papéis, mas pelas memórias. Pelos netos que agora riem nela. Pela paz que finalmente encontrei entre suas paredes. Rodrigo me escreveu 47 cartas. Não abri nenhuma depois da primeira. Marina tentou falar comigo 23 vezes. Bloqueei. Dizem que sou dura. Talvez. Mas dureza, às vezes, é amor próprio disfarçado. Os 18 milhões estão investidos. Rende 180 mil por mês. Mais que suficiente para viver e deixar herança real para Luna e Theo. Uma que não vem com manipulação anexada.
Carmen está tocando a farmácia. Vai bem. Pagou 2 parcelas do empréstimo em dia. Beatriz mandou uma carta. Não abri. Paulo disse que ela se mudou para Minas. Melhor assim. Luna entrou em medicina na UFRJ. Theo passou para engenharia na Federal. Orgulho verdadeiro. E eu? Eu descobri que 67 anos é tarde para muita coisa, mas cedo para outras. Comecei a fazer aulas de tango. Sim, tango. Toda quinta no clube. Conheci seu Jorge, viúvo, 71, contador aposentado. Dançamos, conversamos, quem sabe? Mas o mais importante, estou em paz. Paz não é perdoar tudo. É escolher o que merece perdão. Paz não é esquecer. É lembrar sem sangrar. Paz não é aceitar tudo. É ter coragem de dizer não. Custou uma fortuna, literal e metaforicamente, mas aprendi. Família não é sangue, é escolha. Amor não é obrigação, é respeito. E dignidade? Dignidade não tem preço. Mas quando tentam comprá-la, cobre caro. Muito caro. Epílogo. Lisboa, 2 anos depois. Vó, chegamos. Luna e Theo correram na minha frente no aeroporto de Lisboa. Sim, Lisboa. Decidimos fazer a viagem que sempre sonhei. 2 meses pela Europa. Primeira classe. Hotéis 5 estrelas. Por quê? Porque posso. Porque mereço. Porque estou viva. Jorge estava ao meu lado. Sim, deu certo. Casamos no civil há 6 meses. Sem festa, sem alarde. Só nós 2 e os netos como testemunhas. Celeste! Carmen acenou do saguão. Bem-vindos! Abraços, beijos, lágrimas de alegria. Naquela noite, num restaurante com vista para o Tejo, brindes. A vovó Celeste. Luna ergueu a taça. Que nos ensinou que dinheiro compra muita coisa, mas dignidade não está à venda. E que família tóxica é igual a leite estragado, Theo completou. Melhor jogar fora antes que contamine tudo. Rimos. Jorge apertou minha mão por baixo da mesa. Celeste, ele sussurrou. Você é a mulher mais corajosa que conheci. Não foi coragem, Jorge. Foi sobrevivência. O celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Mãe, saio amanhã. 5 anos cumpridos. Só queria avisar. Não vou procurá-la. Ordem judicial ainda vale. Vou recomeçar no Nordeste. Talvez um dia... Não, sem talvez. Adeus. R. Li. Apaguei. Bloqueei. Luna percebeu. Era ele? Era. E nada. Acabou. E realmente tinha acabado. Olhei ao redor da mesa. Meus netos realizados. Meu novo marido carinhoso. Minha filha redimida. A vida que construí dos escombros. Sabe, disse em voz alta, durante aquele jantar fatídico, quando Rodrigo me perguntou como era não servir para nada, eu deveria ter respondido diferente. Como? Theo perguntou. Deveria ter dito, não sei. Me diz você que nunca serviu para nada além de sugar os outros. Jorge quase engasgou de rir. Mas sabe o que mais? Continuei. Agradeço. Todos me olharam surpresos. Agradeço a ganância dele. Porque me libertou. Me mostrou quem eram as pessoas ao meu redor. Me ensinou que amor de mãe tem limite. E me provou que com 67 anos dá para recomeçar. E foi a melhor coisa, Luna disse. Foi. Custou 23 anos de engano, 800 mil roubados e quase minha sanidade. Mas valeu a lição. Que lição, vó? Theo perguntou. Olhei meus netos, meu marido, minha filha. Sorri. Que quando alguém mostrar quem realmente é, acredite na primeira vez. Não espere 23 anos e 800 mil reais para aprender. Brindamos mais uma vez. Lá fora, Lisboa brilhava. Aqui dentro, eu brilhava mais. Porque descobri, aos 70 anos, que a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É viver tão bem que a ausência dele se torna irrelevante. E eu estava vivendo. Muito bem, sem eles. Se você chegou até aqui, é porque esta história tocou algo em você. Talvez você conheça uma Celeste.
Talvez você seja uma. Talvez esteja presa numa mesa onde sempre paga a conta enquanto outros comem. A mensagem é simples. Nunca é tarde para virar a mesa. Pode doer, vai doer. Mas a liberdade que vem depois? Não tem preço. Ou melhor, tem. Vale cada centavo que você proteger das mãos erradas. Comente de onde você assiste e se conhece alguém que precisava ter virado a mesa há muito tempo. Se esta história te deu força ou esperança, compartilhe. Porque em algum lugar, agora mesmo, uma mãe está pagando as contas de um filho adulto achando que é amor. Não é. É hora de virar essa mesa. Fim.